Alô, meus amores, espero que esteja tudo bem convosco, que se encontrem bem. Hoje vou fazer um vídeo super giro, com um conteúdo bastante diferente. É um conteúdo que eu não tenho visto, pelo menos cá em Portugal. As meninas estrangeiras normalmente costumam fazer este tipo de vídeos e decidi então também fazer este conteúdo que são tag. A tag tem no fundo, um conjunto de perguntas em que depois a pessoa acaba por responder, tendo em conta a sua opinião, daquilo que gosta, daquilo que não gosta. Eu achei isto super giro porque é uma forma de vocês conhecerem um bocadinho melhor também um bocadinho da minha energia, perceber qual é o tipo de gostos e também um bocadinho despertar um bocadinho a curiosidade em vocês, conhecerem também baralhos diferentes. Portanto, eu acho que é uma forma assim super divertida e curiosa de explorar o mundo do tarot, dos oráculos. Eu tenho aqui no meu outro telemóvel as questões, está bem? Então, a primeira questão é: qual foi o teu primeiro oráculo? Aqui a pergunta é oráculo, mas eu vou mostrar o tarot, porque efetivamente o primeiro baralho que comprei foi mesmo um tarot. Eu tenho aqui comigo, vou-vos até mostrar. Tenho aqui a caixinha e tudo, vejam só. Portanto, obviamente que ele é o meu primeiro tarot, é o primeiro baralho, é o que me levou a estar aqui hoje. Portanto, ele tem, efetivamente, tem um carinho especial por ele, não é? Ele foi o meu primeiro baralho. E foi este aqui. Eu lembro-me, na altura, eu comprei na FNAC. E na altura eu não era muito de ir à FNAC. Aliás, eu acho que foi a primeira vez que fui à FNAC. E fui parar à parte dos livros, onde é a parte da espiritualidade, da autoajuda, desenvolvimento pessoal, e depois este menino aqui começou-me a chamar a atenção. E foi muito curioso, porque na altura foi passado uns meses do meu pai ter partido. Se vocês não estão... se vocês não sabem disso, eu acho que tenho um podcast a falar sobre um bocadinho a minha história. Vocês quiserem e tiverem curiosidade podem ir ver. Portanto, na altura senti mesmo um grande chamado a comprar o baralho. Eu não tinha qualquer interesse, curiosidade, nunca tive esse entusiasmo, esse chamado para... E foi mesmo, olhei para ele e senti que eu tinha que o comprar. E obviamente que houve ali durante uns quantos minutos um conflito de porque é que eu estou a sentir o chamado para comprar ou o impulso para comprar, se eu nunca tive curiosidade nisto. Mas efetivamente comprei e lá está. Este baralho levou-me a efetivamente estar aqui, portanto tem um carinho especial. Eu na altura, lá está, senti um chamado para comprar este baralho, se calhar foi por ser o tarot, mas eu não me apercebi que os arcanos menores, até porque lá está, eu não sabia nada, meus amores, eu não sabia nada sobre isto. Eu não sabia que era dividido em arcanos maiores, em arcanos menores, e na altura, isto já foi há 6 anos, portanto na altura o tarot, os oráculos não era algo tão aberto como está a ser hoje, onde vocês têm muita mais informação, muitas pessoas mais a falar sobre isto. Na altura não havia, eu não sabia que isto estava dividido em arcanos maiores ou menores, não sabia nada disso, e então simplesmente eu comprei. Quando eu cheguei a casa percebi que os arcanos maiores, ele tem imagem, os arcanos maiores têm imagem, tá? Os arcanos maiores têm imagem, está aqui. Só que depois os arcanos menores não têm imagem, mas é só assim. Esperem. É só assim. 3 de espadas, 6 de espadas. Estão a ver? As de paus. E é só assim. E eu depois, por exemplo, douros, portanto, ele é muito assim. Enquanto os outros, não é? O Rider-Waite, se eu não estiverem aqui em erro em dizer o nome, porque às vezes engano-me, tem uma imagem, é muito mais fácil a gente se conectar com ela. Aqui não me dizia nada. Por exemplo, aqui os da corte. E lá está, quando eu comprei isto, eu só comecei a trabalhar só com os arcanos maiores. Até há bom pouco tempo é que eu comecei a trabalhar com os arcanos menores. Porque quando eu comprei, só aqui é que tinha imagem, elas falavam comigo.
Agora, nos arcanos menores, onde só tinha isto não dizia nada, é só 3 espadas. O que é que isto quer dizer? Apesar de que, sim, o baralho trazia um livro, ok? E eu ainda fui ver, mas lá está. Ainda hoje eu sou muito assim, as imagens falam comigo, ok? E se calhar foi por isso que eu comecei só a trabalhar com os arcanos menores agora. Se calhar foi o motivo dos arcanos menores neste baralho serem assim, que eu acabei por ficar só a estudar e a trabalhar com os arcanos maiores. Mas pronto, eu ainda pensei em vender o baralho por causa disso, porque os arcanos menores não têm imagem, não dizem nada. Mas lá está, como eu tenho um carinho muito, como eu tenho aliás um carinho muito especial por ele está comigo. Portanto, este foi o meu primeiro baralho. Então, neste momento, dou-os ao baralho sim, mas só aos arcanos maiores. Eu até tenho aqui dividido. Os arcanos maiores está aqui no meu coisinho para proteger, o meu saquinho protetor. Os arcanos menores estão ali na caixinha. Portanto, este foi o meu primeiro baralho. Depois, a segunda questão. Deixa-me ver. Qual é o meu baralho favorito? Eu tive alguma dificuldade em escolher este baralho. Qual é o meu baralho favorito? Eu tenho bastantes ainda, apesar que já não é tanto como antes, que eu tenho estado a vender. Mas o meu baralho favorito, lá está, aquilo que eu gosto muito e acho muita piada, é este aqui. Eu já tinha-vos mostrado, eu acho muita piada a ele. É também tarô. Ele é muito giro. Tem muita giro. É muito. Eu estou sempre a dizer muito giro, mas lá está. É porque é tudo. Não só o baralho, mas a caixa. Ela abre assim. Por dentro é assim. Eu não sei se vocês conseguem ver. Estão a ver? Casa de luz, escolha, vocês não conseguem ver. Depois tem um livrinho. E este livrinho faz-me lembrar quando eu era pequenina, as histórias quando éramos pequeninos, por exemplo, a Capuchinho Vermelho, a Cinderela. Lembro-me de haver uma coleção qualquer em que era assim, neste material. Então achei muita piada. Pronto, tem um livrinho. E depois ele, lá está, tem um ar super moderno. Tem um ar muito moderno. É muito inspirado, obviamente, no tradicional. Mas ele é moderno, olha, é só a sacerdotisa aquilo com o computador. E daqui, pois, o louco. Estão a ver, está com o telefone a ouvir música. Portanto, tem assim uma energia muito gira. Gosto muito. E é muita energia feminina também. Deixa-me ver se há para aqui alguma coisa diferente. Olhem só, com óculos. Isto é tudo muita energia feminina. Depois tem, por exemplo, aqui, olhem só os brincos. Sim, tem aqui uma energia muito, muito bonita e eu gosto muito dele. Portanto, é o meu favorito. Atrás também é muito giro. Ele é o meu favorito, apesar que não é o mais utilizado. Nem todos os dias utilizo. Mas ele é o meu favorito porque tem uma energia muito tem muito a ver comigo. Tem muito a ver com a mensagem deste baralho, é muito semelhante à minha e a forma como vejo a espiritualidade. Há muitos baralhos que têm uma energia muito pesada, muito tradicional, as cores. Aqui é tudo cores alegres, bonitas, tem um ar muito mais moderno e é isso que eu gosto no conceito. Tem muito a ver com a forma como eu vejo com a espiritualidade. Depois, o baralho que mais utilizo, é a terceira pergunta. Obviamente que o baralho que mais utilizo, e vocês vão ver porquê, é este aqui, que é o Tarot dos Anjos. Eu já não tenho a caixa, porque a caixa, lá está, ele foi tão utilizado que a caixa estragou-se. Mas este também é um dos baralhos mais antigos que eu tenho, já tem 5 anos por aí. E estão a ver, olhem só. Eu sei que daqui a mais uns tempos eu vou ter que comprar outro.
E é o que mais utilizo. Lá está, eu adoro a energia dos anjos, gosto da forma como a Doreen Virtue acabou por dividir os arcanos menores. Para mim faz-me super sentido estar dividido pelos elementos, e os elementos está muito bem conseguido. A água representa as emoções, as copas no tradicional. Gosto muito. Por exemplo, eu tenho o tarot das fadas e dos arcanjos. O dos arcanjos vai ficar para venda e para mim não faz muito sentido. Não sei se é porque eu já tenho isto há muito tempo e acabei por me habituar, mas para mim faz muito sentido os elementos. E gosto muito. Lá está, ele está em português, eu consegui em português. As imagens não têm muito, em algumas não dá a clareza da mensagem, tens mesmo ou saber o significado do que é o sete de fogo, ou se não veres um bocadinho a mensagem aqui por baixo, porque senão não conseguirás ver pela imagem. Acho que é o ponto mais negativo que eu consigo dizer sobre este tarot. Mas ele, lá está, ele tem uma energia muito bonita, muito suave, muito positiva muitas das vezes. Eu, lá está, acabo por utilizar. É sem dúvida o que mais utilizo. Ainda hoje é o que mais utilizo. Portanto, e dá mesmo para ver. Já sei que daqui a uns tempos eu vou ter que comprar. Eu não me farto dele. Este nunca me vou fartar, tenho a certeza absoluta. Depois o outro era o baralho menos utilizado. Então, eu tenho ali alguns novos que ainda não tenho utilizado muito, mas eu queria ver um baralho que efetivamente já tenho há algum tempo, mas que não dou utilidade. E é este aqui. É este aqui. E eu ouvi muitas pessoas a falarem bem dele. E ele não é mau, ok? Ele não é mau. Eu gostei muito dele porque ele tem muito a energia da terra. E na altura, quando comprei, estava mesmo a sentir muita conexão com a terra, o enraizamento. Portanto, senti mesmo na altura um grande chamado para comprar este baralho. É interessante que este foi um dos primeiros baralhos onde eu efetivamente li o manualzinho, e faz todo o sentido. Acaba por aprofundar um bocadinho o conteúdo das cartas. Ele é muito simples, não é? Ele é um baralho simples, eu acredito que ele também já é um bocadinho mais antigo. Portanto, ele é assim, tem uma árvore. E o que eu gostei dele, a temática dele é, no fundo, os elementos, os acontecimentos da natureza, acabar por trazer uma mensagem, tem também uma simbologia. Eu, por exemplo, tenho também o dos animais, e para mim os animais, cada animal tem uma mensagem, tem um simbolismo. E a natureza tem também, e na altura estava extremamente curiosa de saber, de estudar isso, e efetivamente foi um dos primeiros baralhos em que efetivamente via o guião, e ele faz sentido, ok? Por exemplo, o outono liberta, não é? A altura do outono em que efetivamente as folhas começam a ficar amarelas, começam a cair, portanto faz tudo, por exemplo, fadas. Ele faz todo o sentido, ok? Faz todo o sentido, mas não sei por que razão ainda não consegui colocá-lo nas minhas leituras. Eu acho que em algumas pessoas, lá está, têm a facilidade em conectar-se com ele, basta olhar ao arco-íris, fala de esperança, de fé, que vai ficar tudo bem, de bênçãos, mas não sei por que razão ainda não consegui colocá-lo na minha leitura. Portanto, ele é o que já não tenho assim há tanto tempo, se calhar daqui a um ano, e ainda não consegui utilizar ele muito bem. Não sei por que razão. Eu gosto dele, mas lá está. Ele está no meu montinho das oportunidades, e ver se efetivamente consigo ou não colocá-lo, senão vou ter que o vender. Portanto, este é o baralho menos utilizado. Depois, qual é que é a próxima pergunta?
Como é que eu aprendi a utilizar, portanto, o tarô ou os oráculos? Como é que eu aprendi? Eu aprendi sozinha, ok? Até hoje eu nunca tirei formação, eu nunca tirei curso. Ah, e sinto que estou bem, ok? Ahm, Lá está, eu aprendi sozinha. Eu, quando comprei aquele baralho, eu não sabia nada, não sabia que era dividido em arcanos maiores, arcanos menores. Depois fui acabando por ler, acabei por comprar alguns livros, acabei por ler, acabei por ver alguns vídeos, mas lá está, foi de uma forma muito intuitiva. Inicialmente eu não estudei, simplesmente acabei por ler as coisas mais básicas. Comecei a estudar principalmente os arcanos maiores, só agora é que eu estou a aprofundar o estudo nos arcanos menores, portanto, todas as minhas leituras, quase até hoje, foi através dos arcanos maiores. E Portanto, comecei a estudar os arcanos maiores, comecei a tentar me conectar à energia deles, mas sobretudo na utilização da minha intuição. Acho que muito mais do estudar e saber os significados de tudo é tu permitir estares aberto, conectado contigo para ouvir a tua intuição. E essa é a primeira dica que eu dou sempre. Portanto, é isto, não há muito. Quando eu comecei a trabalhar com o tarot, foi para mim. Eu nunca senti que tinha que fazer para outras pessoas e eu simplesmente olhava para as cartas, hum, percebia como é que eu me sentia a olhar para elas, se bem, se mal, se havia alguma coisa nas cartas que destacava, qual é que era um simbolismo. Portanto, foi muito, muito por aí. Obviamente começava a ler alguns baralhos, tive não foi uma formação, mas comecei a ler, a ver vídeos sobre as cartas, mas lá está, foi tudo muito sozinho e a maior parte do meu conteúdo é de uma forma muito mais intuitiva do que propriamente significados e como fazer e como não fazer, até porque eu comecei a comprar muitos baralhos, não, muitos livros, onde eu tinha que fazer assim, 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 e eu tentava implementar isso na prática e não dava resultado, eu bloqueava completamente. Portanto, lá está, era fazer de uma forma muito intuitiva e aquilo que achar que é mais correto para mim. Portanto, foi muito, muito assim, com a experiência, com o experimentar, ok, desta forma eu não consigo, então como é que eu faço, como é que eu me sinto bem, e foi assim, não vos consigo dizer, foi muito, muito assim. Ah, para que é que eu utilizo os oráculos? Portanto, existe o tarot, existe os oráculos. Os oráculos, lá está. Obviamente que aqui a resposta é muito, muito diferente de cada um. Eu utilizo tarot e oráculos nas leituras, ok? Eu utilizo os dois. Há pessoas que só utilizam tarot, há pessoas que só utilizam oráculos, há pessoas que numa leitura só utilizam tarot, depois noutras leituras oráculos. Eu simplesmente, e muitas vezes vocês podem ver aqui no canal, eu utilizo vários baralhos em conjunção uns com os outros, utilizo tarot, utilizo oráculos, portanto é de uma forma muito intuitiva. Lá está, eu trabalho de uma forma intuitiva. Eu hoje até posso fazer de uma forma, amanhã posso fazer de outra e está tudo bem. Os oráculos normalmente, e se calhar um bocadinho respondendo a uma questão que está aqui, que para mim qual é que é a diferença do tarot e dos oráculos, lá está, o tarot é muito, não é limitante, mas o tarot tem uma estrutura, arcanos maiores, arcanos menores, dividido em quatro. E está essa estrutura, cada carta tem uma simbologia, tem uma interpretação, né? Tem vários significados. Nos oráculos acaba por tu expandires um bocadinho mais, dependendo obviamente do oráculo, mas é mais intuitivo. No tarot tens que saber mais ou menos o que é que aquilo representa para ti, tem uma estrutura, uma coisa mais sólida. Nos oráculos para mim é algo mais intuitivo, em que normalmente nos oráculos o que acontece é, não sei se tem aqui, por acaso tem aqui, mas eu já vou-vos mostrar. Nos oráculos nós temos mais ou menos, às vezes, imagens que acabam por falar mais por si, trazer também algum conteúdo, alguma mensagem para vocês, acaba-vos por dar uma afirmação ou uma frase, e depois vocês olham para aquela carta e só têm aquilo. Portanto, vocês têm que ser intuitivos, as pessoas acabam por utilizar mais a sua intuição, mais as suas sensações,
acabam por questionar-se mais quando é um oráculo do que propriamente no tarot. Portanto, eu acho que para mim, sobretudo, e na forma como eu trabalho, para mim a grande diferença do tarot e dos oráculos é mesmo isso. O tarot é muito mais estruturado, tem uma lógica, tem uma organização. Obviamente também dá para trabalhar com a vossa intuição, mas os oráculos têm sobretudo isso. Os oráculos, para mim, acabam por também complementar um bocadinho o tarot, dar um tema base e depois o tarot acaba por, lá está, especificar um bocadinho mais, ir um bocadinho mais a profundo. Mas para mim, através dos oráculos, vocês já conseguem fazer leituras, basta vocês já ouvirem a vossa intuição, porque o oráculo acaba por ser mais abrangente, mais geral. Então há a necessidade de efetivamente haver um lado mais intuitivo a explorar. Para mim é a forma como eu vejo. Depois, como é que eu leio as cartas? Se de uma forma intuitiva, se utilizando os manuais que vêm com eles. Lá está, a minha é mesmo uma forma mais intuitiva, dependente do baralho. Há baralhos que efetivamente eu acabo por ler, por exemplo, aquele que eu mostrei, que é este aqui, porque eu tinha aquela curiosidade em saber a simbologia de algumas coisas aqui na Terra, de alguns elementos, portanto tive essa curiosidade, mas há outros que confesso que para mim é o suficiente a minha intuição. Há pessoas que efetivamente gostam de ler primeiro e depois é que utilizam a sua intuição. Há pessoas que conectam-se primeiro com o baralho ou vão a intuição e depois gostam de aprofundar e vão ver o que é que o autor acabou por dizer sobre cada carta. Lá está, vai depender muito, mas maioritariamente é mesmo através da intuição. Só é mesmo em alguns casos, dependendo do baralho, se tiver ali algum conteúdo, algum conhecimento que queira aprofundar, acabo por ler, por exemplo, dos animais, que também é algo que eu gosto muito, a simbologia, o significado, acabo por combinar com o manual. Tenho também outros baralhos ali que são oráculos e que eu acho que o manual acaba por trazer também um conteúdo muito giro para as leituras. Portanto, eu acho que vai depender, mas maioritariamente é mesmo através da minha intuição. Depois, a outra pergunta é se eu uso. Como é que eu hei de traduzir isto em português? Algum mecanismo, não é? Se cada. Por exemplo, a cruz celta, não é? Eu não utilizo nada disso, lá está, é intuitivo, não faço perguntas, eu simplesmente deixo o canal aberto e o plano espiritual traz a mensagem, eu através da minha intuição acabo por interpretá-la. Não uso spreads, ok? Não utilizo nada disso. Nunca utilizei, a única coisa que utilizo é apenas passado, presente e futuro. É a única coisa que eu utilizo. Depois o restante é mesmo uma forma intuitiva. Depois aqui outra pergunta é o 9, que eu também já acabei por também responder, se eu faço algum mix entre oráculos, tarot, runas, baralho cigano. Portanto, baralho cigano eu tentei experimentar, não me fez muito sentido. De acordo com a minha energia, não entrei em sintonia com o baralho. Runas, já tive essa curiosidade em explorar, mas ainda não será para já. Não sei se alguma vez vou colocar em serviço isso ou não. Mas neste momento misturo sim oráculos e tarot e muitas vezes acabo também por receber mensagens através dos cristais que eu tenho na mesa. É raro acontecer, mas já aconteceu eu sentir um chamado para um cristal, começar a pegar no cristal e eu começo a senti-lo e o cristal começar a querer falar comigo e a trazer aqui mensagens. Portanto, mas sim, maioritariamente tarot e oráculos. Deixem-me ver mais. Depois, da tua opinião, o que é que faz um baralho um grande baralho? Um baralho bom? Eu acho que aqui lá está, é muito. Cada um vai dar a sua opinião. Na minha opinião, para além de ser bonito, tem que efetivamente se conectar comigo. Há baralhos que eu comprei que, lá está, comprei por serem bonitos, mas e depois eu
não consegui me conectar com eles. Alguns são muito complicados, têm imagens muito bonitas, só que depois as imagens são tão confusas e tu perdes de olhar para ali e não sentes nada. Portanto, não só ter uma boa qualidade, eu já comprei um baralho em que eu gostei muito da imagem, só que o material dele não era bom, era peça de cartão e não gostei daquilo, pelo menos para mim, que eu dou muita utilização aos meus baralhos. Portanto, tem que ter um bom material. As imagens têm que falar comigo, têm que criar uma conexão. Eu acho que aqui o que é que faz um bom baralho é isso. Primeiro é ter uma boa qualidade de material, ter conteúdo, ok? Mesmo que seja, por exemplo, um oráculo, há oráculos que são muito dispersos, ou têm mensagens muito diferentes umas das outras, depois há uns que têm cartas que acabam por trazer a mesma mensagem, depois há baralhos que as imagens acabam por ser muito confusas, portanto tem que ser consistente. Portanto, é um bocadinho isso. Acho que o que me faz, para mim, um baralho bom é ter qualidade e que efetivamente eu sinta conexão com aquele baralho, mas lá está. Isso vai ser mesmo cada um ter um aspecto diferente. Pronto, já respondi também outra pergunta, que era para mim qual era a diferença do tarot e dos oráculos. Também já acabei por responder. Depois, se eu tenho aqui algum baralho comigo que para mim acaba por ser único. Então, para mim, único é este aqui. Para mim ele é único, está, ele é o meu favorito. Ele é muito semelhante ao Rider, mas acaba por trazer uma energia muito diferente. Eu gosto muito dele, mas vou-vos mostrar aqui outros dois que tenho aqui comigo, que são um bocadinho... Este aqui, é um oráculo. Eu vou mostrar aquilo que é diferente e que se calhar vocês não estão acostumados a ver. E este oráculo é baseado em algo diferente. Ele não é o mais bonito, como vocês podem ver, ele não é o meu estilo, mas ele acaba por trazer ou profissões ou adjetivos. Ele é muito diferente, é único. Nunca vi algo assim, neste sentido, por isso é que eu vou-vos mostrar. E ele, para além de ter adjetivos ou profissões, ele tem o lado luz da carta e o lado sombra. Por exemplo, se for o lado luz é assim, se ele, por exemplo, vir ao contrário, é o lado sombra. Ok? Ele tem os dois significados. Por exemplo, contador de histórias. Eu acho que ele é mesmo muito diferente. Ele não é um tarot, é mesmo um oráculo. E mesmo dentro dos oráculos, né, alguns são muito semelhantes. Acabam por ter um conceito muito semelhante. Este aqui tem algo muito diferente. Acaba por ser muito único. Como estão a ver, ele é bastante diferente. Pronto. Se vocês quiserem ver aqui algum baralho mais em específico, depois digam-me aí nos comentários que eu depois gravo um vídeo só especificamente para o baralho. Depois tenho este aqui. Ele é assim o baralho mais sombrio que eu tenho, porque normalmente eu gosto de baralhos assim muito coloridos, muito alegres. Este tem assim um ar mais sombrio. Eu inicialmente quando comprei achei interessante as imagens. Não sei, eu sinceramente não sei porque é que eu comprei. Acho que foi pelas imagens. Depois de comprar fiquei um bocadinho desapontada. Mas agora até tenho utilizado.
Tem também aqui o livrinho, portanto para mim é diferente porque lá está, as pessoas, pelo menos nos últimos tempos, é muito na energia dos anjos, das fadas, muito dessa energia. Este aqui vem um bocadinho ser diferente porque acaba por ter uma energia mais, não digo sombria, mas estão a ver, é assim mais, o baralho é mais escuro. Ele tem aqui depois 3 palavrinhas, que lá está, que vos vai orientar durante a leitura. Vão ver, ele tem assim algo mais diferente daquilo que eu costumo ter. Esta é muito gira. Eu sei que há pessoas, por exemplo, cá em Portugal não vi, mas eu sigo uma rapariga que é do estrangeiro, que ela na altura do Halloween, ela só tem baralhos específicos, assim mais sombrios, com temas, por exemplo, de vampiros, de bruxas, gatos pretos, coisas assim, mais nesse lado. E estes são um bocadinho diferente daquilo que eu costumo mostrar, por isso eu decidi que este seria um bocadinho diferente e seria giro vos mostrar. Vamos ver qual é que é o próximo. Qual é a próxima pergunta? Qual é o meu baralho que neste momento eu estou com uma crush, que eu gosto? Há um baralho que eu acho super interessante, super giro, mas eu não sei se vou comprar. Porque lá está, muitas vezes a gente acha o baralho muito giro, tem umas cores maravilhosas, que tem muita piada, tem um conceito muito giro, mas depois tu não consegues te conectar com ele. Por isso, isto é já um aviso para vocês, tenham atenção. O baralho pode ser muito, muito giro, mas vocês depois não conseguirem se conectar com ele. E o baralho que eu estou a falar é que é o Tarot of the Divine, de Yoshitani. Portanto, peço perdão se estava a dizer mal, mas é o Tarot of the Divine, de Yoshitani. E este baralho, pelo aquilo que eu já percebi, pelo aquilo que eu já vi, é um baralho com... Portanto, é um tarot, ok? Com a estrutura normal, mas ela acaba por trazer lendas, trazer, por exemplo, muito a energia das histórias tradicionais, de culturas diferentes, por exemplo, trazer história de contos de fadas, portanto, as histórias encantadas em cada arcano. É muito giro, vocês se tiverem curiosidade podem ver. Eu acho muito giro este conceito, porque é muito a minha energia, não é? E depois tem um manual, acho que o manual acaba por dar depois cada carta e explicar um bocadinho a lenda, onde é que ela se baseou, e eu acho isso super giro. Tem um conceito muito giro, mas eu acho que se nós não tivermos conhecimento dessas lendas, dessas histórias, e depois ela fala de histórias do mundo inteiro, portanto ela pode falar da China, pode falar do Japão, pode falar, estão a ver, e se a gente não tiver conhecimento dessas lendas, dessas histórias tradicionais, se calhar acaba por olhar para a carta e não nos dizer nada, e se calhar por isso, mesmo achando muito bonito o conceito, as cartas são lindas, talvez por aí é que não me vá fazer comprar, por isso mesmo, porque eu tinha mesmo que estudar, talvez mais adiante, quando eu tiver efetivamente tempo para poder estudar carta a carta e perceber o porquê dela ter utilizado aquela carta com aquela lenda. Eu acho muito giro para quem tem mesmo tempo e poder, e se tiver gosto em saber lendas, histórias tradicionais de vários países, várias culturas, eu acho muito giro. Lá está, mas para já sinto que não será um baralho que eu vá comprar, apesar disso. Portanto, a última questão é
se eu tivesse que escolher um baralho para utilizar a partir de agora, qual seria? Se calhar vocês acham que ia ser muito difícil para mim ter só apenas um baralho para escolher. E para mim não foi assim tão difícil, lá está. Acho que vai ser, para aqueles que me conhecem bem, acho que vai ser muito fácil, que vai ser este aqui, lá está. Ele é apesar de não ser o meu favorito, é um dos meus favoritos. É o mais utilizado por algum motivo, não é? Eu utilizo praticamente em quase todas as leituras, quase todos os dias. E se tivesse que apenas escolher um baralho dos que eu tenho, era este que eu escolhia. Mandava tudo embora, mas este menino ficava, porque lá está, como eu disse inicialmente, ele tem uma estrutura muito, muito bonita, gosto muito da energia dele, gosto das imagens dele, apesar de nem todas acabam por traduzir a mensagem da carta. Gosto muito, muito dele, e se tivesse mesmo que escolher apenas um baralho, seria este menino aqui. Portanto, fica então a tag. Espero que vocês tenham gostado desta forma de falarmos disto, que eu sei que muitos de vocês aliás gostam. Eu acho que seria muito giro fazer algo de uma forma diferente, falando de algo que vocês gostam. Portanto, não se esqueçam de gostar do vídeo, de comentar, e também de subscrever ao canal e partilhar com os vossos amigos ou pessoas que vocês acham que se vão identificar com tudo aquilo que eu falo aqui no canal. Gratidão, beijinhos, dia feliz!